A relação entre astrologia e saúde está ligada à própria origem da astrologia. A astrologia nasce da relação do humano com a natureza. Tudo na astrologia está ligado à vida na Terra em relação ao espaço, em relação ao Sol, à Lua e os planetas. Isso se dá já no início da nossa história, no alvorecer da história. Pode-se dizer que a astrologia começou na época das cavernas, com os primeiros sapiens. E registros nas paredes das cavernas comprovam isso. Havia um interesse todo especial em entender como que a natureza funcionava, para que a sua vida, a vida deles, dos antigos, funcionasse melhor. E era essa vida diretamente ligada ao clima. E o clima relacionado ao que hoje a gente chama de estações do ano. Então eles demarcaram nas cavernas e em outros monumentos, monumentos de pedras e posteriormente monumentos construídos, esses processos da natureza, que são os equinócios e os solstícios, que são os inícios das estações. E como que eles faziam isso? Eles olhavam para o céu. Não só eles percebiam a alteração no ambiente ao seu redor, mas também uma alteração na posição do Sol, que o Sol é que está relacionado com as estações, e é um doador de vida. A posição que o Sol ocupava mostrava se era uma época de frio ou de calor, e se aquele período estava começando, ou se ia... quanto tempo que aquilo ia durar. Então, os relógios antigos eram as cavernas e esses monumentos de pedras. Dessa forma, eles sabiam se eles precisavam se deslocar para outros lugares, se eles iam ter o alimento que eles precisavam, se eles iam ter peixe, plantas, enfim, o javali, sei lá o que eles caçavam, né? E era tudo isso ligado aos ciclos da natureza. E não somente na observação dos astros e da vida ao redor, mas da vida no próprio corpo. E para relacionar os elementos da natureza, as forças da natureza, com algo que ele conhecesse bem, ele estabelecia conexão com o seu corpo físico e as partes do corpo. É um saber da humanidade consolidado que tem pelo menos 6.000 anos, se diz que tem 6.000 anos, baseado em registro escrito. Escrito tabuletas, né? As tabuletas lá da Mesopotâmia. Mas, na verdade, vem de muito antes. É um saber ancestral, transmitido oralmente e, posteriormente, começa a ser escrito. E hoje está sendo resgatado. A internet contribui bastante nesse processo. Tem muitas coisas que não têm valor, tem muitas coisas que não são corretas, abordagens distorcidas, mas é importante que a gente também procure e conhecer, entender e separar o joio do trigo. Existe uma ligação entre o movimento do Sol no início do ano solar, que é o equinócio de primavera, no hemisfério norte, e para nós, aqui no hemisfério sul, é o equinócio de outono, com a primeira parte do corpo que tem contato com a luz ao nascer, que é a cabeça. Então começa o ciclo zodiacal com a cabeça, é o signo de Áries. Depois vem o pescoço, que é touro, depois gêmeos, pulmões e braços, câncer, o estômago, o ventre, também o ventre que carrega o bebê, né? Todo o aparelho digestivo, o plexo solar, que tem relação com o signo de leão e o coração também, virgem com os intestinos, Libra com os rins, fica mais ou menos na metade do corpo, a balança, né, dividindo o corpo ao meio. Depois vem Escorpião, que são os órgãos sexuais geradores de vida e também os órgãos excretores. Depois de Escorpião nós temos Sagitário, que tem relação com as coxas e as ancas, essa parte bastante forte do nosso corpo, as pernas de modo geral. Depois Capricórnio, que é relacionado aos joelhos e também toda a estrutura do nosso esqueleto, a nossa estrutura óssea. Aquário, que é a parte da perna entre o joelho e os pés. E Peixes, que são os pés.
O Sol, a Lua e os planetas sempre nascem no leste e se põem no oeste e desenham esse círculo. Esse círculo os antigos chamaram de zodíaco, que vem do grego, isso já é o nosso nome moderno, digamos assim, né? Vem do grego zoe diakon, quer dizer círculo da vida ou roda da vida. Ou misturando latim e grego, zoo pode ser tanto no latim quanto no grego animal. Né? Então roda de animais, porque a maior parte das figuras que representam os signos são de animais. E por que animais? Porque era isso que estava mais próximo. E eles faziam uma analogia das épocas do ano e das pessoas que nasciam naquelas épocas com os animais, o comportamento das pessoas. E assim foram observando e vivenciando essas relações, essas analogias, não só com o que se chamou constelação e signo, mas também os planetas. Os planetas foram observados depois e assim relacionados aos signos. Existe uma relação entre a parte que a gente enxerga do corpo e também os órgãos internos. Eu falei que Áries é a cabeça, né? Mas não é só o que a gente enxerga da cabeça, é tudo que está na cabeça. Assim como o touro, que é o pescoço, tem relação também com a tireoide, com a garganta, com as cordas vocais. E assim, ao longo do tempo, foi se construindo um saber em que a saúde e posteriormente a medicina era interligada com a astrologia. Existe um ramo que a gente chama de astrologia médica, que faz toda essa observação e se aprofunda nas ligações entre signos, planetas, casas astrológicas, no mapa astrológico de uma pessoa e a sua saúde. Tanto a gente pode entender as propensões, as facilidades que a pessoa tem em termos comportamentais, como também em relação à sua saúde. Por exemplo, o Áries, que é a cabeça, é muito frequente nos seres de Áries, ou a pessoa que tem uma configuração acentuada no seu mapa, ter alguma coisa ligada à cabeça, ou acidentes que bate com a cabeça, corte na testa, dores de cabeça. Não quer dizer que todo mundo vai ter isso, mas é uma relação mais imediata, daquilo que é mais visível. E Marte, que é o planeta relacionado a Áries, tem essa mesma relação. Marte, o planeta vermelho, tem analogia com o metal ferro e com o sangue, e com a hemoglobina, e também com a adrenalina. Isso assim, de um modo bem superficial e rápido, a gente já consegue estabelecer várias ligações. Durante muito tempo mesmo, a astrologia tinha essa conexão com a medicina e era estudada nas universidades europeias. Isso terminou, esse processo cessou por volta do meio do século XVIII, quando começa a Idade da Razão, o Iluminismo, o Enciclopedismo e outras evoluções científicas e progresso científico, a astrologia é banida das universidades e rebaixada à superstição. Mas isso também por forte interferência da igreja. Mas aquele médico que não estudasse astrologia antes desse corte radical, não poderia ser chamado de médico de verdade. Ele tinha que entender como que a pessoa funcionava. E isso significava não só uma observação do corpo, mas os hábitos, como ela vivia a sua vida, as coisas que ela gostava, as coisas que ela não gostava. E muito disso era fácil de ser identificado com o mapa astrológico da pessoa. Então o médico fazia o mapa, identificava os pontos frágeis e fortes da pessoa e, além disso, via quando era possível, ou melhor, fazer algum tipo de intervenção. E também qual o medicamento, qual a planta, qual a erva, e se era necessário fazer algum tipo de intervenção, se aquela doença era duradoura ou se era um mal passageiro. Então, aquilo que se fazia no passado não deixou de ter valor. Isso pode ser aplicado hoje, e para quem tem esse conhecimento.
Os psicoterapeutas que têm acesso ao mapa astrológico da pessoa podem ter um grande avanço no entendimento do paciente e até uma espécie de atalho, né? Não sei se essa é uma palavra muito boa, mas é como se tu chegasse um pouco mais rápido em algumas compreensões que podem levar anos para se chegar. E isso, uma coisa não elimina a outra, não elimina o medicamento, não elimina o tratamento, não elimina a análise, a terapia com conversa, né, da fala, né, a psicanálise, a psicologia e todas as diferentes abordagens, mas ajuda, né, é uma ferramenta de apoio e que pode esclarecer muitas vezes um período que a pessoa está passando. Através dos cálculos sobre o mapa astrológico da pessoa é soberano, sempre é o ponto de partida. A gente pode entender se aquele processo, uma depressão mesmo, se aquilo já é uma característica da pessoa, se tem a ver com a sua história familiar, isso sem conversar com a pessoa, só através do mapa. E se ela está atravessando isso nesse momento, quanto tempo isso tende a durar? Se são anos, se é um período de meses, se é uma coisa que é de fácil resolução, e também identificar qual a raiz do problema, conforme os planetas e as posições no mapa astrológico estão sendo tocadas no momento que a pessoa atravessa essa situação. Muitas vezes a crise psicológica vai aparecer através de uma crise de saúde. E isso também é possível identificar. São coisas que podem andar juntas, né? Cada vez mais a gente tem que lançar mão daquilo que está ao nosso alcance. Quando uma pessoa precisa, por exemplo, fazer algum procedimento, tipo uma cirurgia, que é algo mais, é uma intervenção mais radical, né? Vai passar por uma anestesia geral, envolve tempo de recuperação, às vezes são várias cirurgias, até dependendo da situação. Quando é câncer, tem um tratamento prolongado, né? Tudo isso pode ser melhor administrado se a gente fizer no momento certo. Através do mapa astrológico da pessoa, podemos identificar qual o período em que a pessoa tende a se recuperar melhor, quando que ela pode enfrentar melhor o tratamento, né? Tanto o passar pela cirurgia como o que vem depois, e de que forma isso pode ser feito. Se ela precisa de mais tempo de apoio, se precisa de mais preparação. Claro que é junto com o médico. Nunca, não estou falando aqui de uma coisa alternativa e que bane a ciência. Muito pelo contrário. A astrologia não é ciência, é um saber da humanidade que pode caminhar junto com a ciência, pois permite que a gente mapeie a psique e também o corpo da pessoa, considerando tanto a sua história familiar quanto a sua história de vida. No caso da terapia psicológica, por exemplo, é possível identificar que tipo de abordagem funcionaria melhor com aquela pessoa. Num tratamento de saúde, que tipo de exercício físico é melhor? Quais são as carências que ela tem, que ela pode equilibrar? Né? Tem pessoas que precisam de muitas terapias ocupacionais, coisas lúdicas, e outras precisam de práticas físicas vigorosas. Isso tudo a gente pode identificar através do mapa. Com a conversa com a pessoa, com aquilo que ela nos diz e também baseado neste mapa, porque é um mapa de fato, é um mapa do céu, mas é um mapa da pessoa. Não a partir de uma determinação externa, mas de uma inter-relação.
A gente tem uma tendência a se colocar fora das coisas, né? A tratar tudo de uma maneira separada, distanciada, dual, mas nós somos um com o planeta Terra, um com a humanidade e tudo que está nesse planeta e também com o universo. Não tem como a gente olhar o universo de fora. Isso é cientificamente impossível. Não tem como. Assim como um peixe não pode olhar o aquário, se ele é tirado do aquário ele morre. Né? A gente está junto, né? E isso faz parte da essência do funcionamento astrológico, a ideia de correspondência, da teia cósmica. E se a gente pegar um microscópio e olhar uma célula, a gente vai ver que o céu é muito parecido com isso, que a gente por dentro é muito parecido com o céu, que a gente é parecido com os animais, a gente é parecido com uma pedra, com um cristal, com a água, com tudo que é vivo. O universo é vivo, a gente é vivo, a gente é o universo. Começa com fogo, terra, água e ar. O elemento fogo é um elemento mais dinâmico, ativo, vigoroso. O elemento terra é um elemento mais compacto, compactador, materializador, concretizador. O elemento ar é um elemento de movimento, de respiração, e o elemento água é um elemento do fluir e dos líquidos, evidentemente, né? Então, os signos de ar precisam de bastante espaço de respiração. Os signos de fogo precisam de dinamismo, desafio, movimento. Os signos de terra precisam de estabilidade. E os signos de água precisam de harmonia emocional. Né? Mas às vezes também é importante a gente trazer os outros fatores para compor. Por isso que é necessário olhar o mapa astrológico da pessoa. Áries, além de questões ligadas à cabeça propriamente dita, também tem relação com febres, calores. E essa é uma maneira que a pessoa tem também de extravasar as suas tensões. Mas é preciso também ter certos cuidados. Né? No caso da criança, né? Ter sempre muito cuidado para que a criança, sobretudo quando começa a engatinhar, que ela não bata com a cabeça em móveis da casa, em coisas com pontas, tudo precisa ser retirado. Geralmente se faz isso, mas a criança de Áries ou com Áries no ascendente, digamos assim, né, ou com o planeta Marte em destaque, ela tem uma propensão a se ferir mais nessa região. Se passar por algum acidente, cair de bicicleta provavelmente vai machucar o supercílio, a testa, a cabeça. O touro, né, a garganta, é o ponto fraco. Então, cuidar disso também, né, de proteger sempre a garganta, às vezes usar algum tipo de lenço, ter cuidado com o tipo de alimento que ingere também. Há uma tendência a acumular mais peso e gordura, e há uma paixão por doces, né? Geralmente, não são todos, evidentemente, né? Eu tô falando coisas bem genéricas, assim, o que primeiro me vem à mente. De ter um certo cuidado no equilíbrio da tireoide, de questões ligadas à nutrição. Numa abordagem da saúde de uma pessoa, é fundamental que se considere o mapa astrológico como um todo. Mas geralmente nós temos alguns signos e planetas que têm destaque. Eu vou dar um melhor exemplo, que é o exemplo pessoal. Né? Eu nasci sob o signo de Gêmeos e tenho ascendente no signo de Gêmeos também. Gêmeos é um signo de elemento ar e é relacionado ao processo respiratório, aos pulmões, os braços, as mãos e órgãos duplos de modo geral. Eu sempre tive propensão a doenças respiratórias, desde pequena, bronquite, além dos problemas de garganta também, que tem ligação com o planeta Vênus, que também está em Gêmeos, o meu signo solar e ascendente. Então eu preciso tomar sempre cuidado com o meu pulmão, com as minhas costas, com o meu peito, não posso
pegar frio nessa região do meu corpo. Geralmente quando eu faço mapa de bebê, né, e identifico uma posição como essa, geralmente eu aviso a mãe que ela tome bastante cuidado com relação a isso, com mudanças de temperatura, com a proteção do aparelho respiratório da criança, de não deixar que ela tome banhos muito frios e passe por diferenças de temperatura muito grandes e geralmente proteger as costas e o pulmão. Dormir sempre com uma roupinha bem agasalhada, né? Principalmente quando a gente vive numa região em que tem mudanças climáticas bruscas, né? Ou lugares que são muito úmidos. Isso tudo é possível ir identificando, adaptando a vida que a pessoa tem. Câncer que é o signo seguinte, após Gêmeos, é ligado ao processo de digestão, é uma alimentação equilibrada. Geralmente Câncer tem um metabolismo mais lento, então é importante escolher alimentos que sejam de fácil digestão e que tenha tempo para degustar a sua refeição. A pior coisa para um canceriano é brigar na hora da refeição. É um ponto fraco. Geralmente se fala muito sobre touro e os alimentos, né, de touro gostar de comida e tal, mas Câncer também é um signo fortemente ligado a questões de nutrição e alimentação. Como é um signo de elemento água, tem uma relação forte com o emocional, que é um ponto delicado, né? Então, os leoninos têm que cuidar muito do seu coração, né? É importante tratar geral, né? Cuidar da respiração, da alimentação e trabalhar a circulação, que é a complementação do coração. Fazer muitas atividades aeróbicas que ajudem no funcionamento do coração e também a distribuição dessa energia que tende a ser mais concentrada para todo o seu corpo. O signo de Virgem, que é relacionado aos intestinos, precisa ter uma atenção especial com a sua alimentação, uma alimentação eminentemente natural e com bastante vegetal. É um signo de elemento terra, precisa de coisas da natureza, ficar próximo à natureza e também coisas que facilitem o movimento peristáltico. Isso envolve também tomar bastante água, práticas de exercício físico. Tudo que filtra é um processo virginiano. Eles precisam coisas refinadas, coisas que tenham um equilíbrio também nutricional, que geralmente para eles é observado de uma forma intuitiva. Libra, os rins. Os rins basicamente estão ligados à água, né? Ao equilíbrio do elemento água no nosso corpo, apesar de ser um signo de elemento ar. Precisa de manter esse funcionamento através tanto da ingestão de líquidos quanto também da circulação através de atividades aeróbicas. É um signo de elemento ar. No signo de Escorpião, é importante, já que é ligado ao elemento água e aos órgãos excretores e órgãos sexuais, de manter os seus exames de rotina, também a ingestão de alimentação adequada para que o funcionamento da excreção seja natural e não cause dano, né, tanto na eliminação quanto levar uma contração, né? E a bexiga também tem relação com o signo de Escorpião. Então o elemento água, que é o elemento natural de Escorpião, é importante no equilíbrio desse funcionamento, tanto na excreção material, né, através do reto, como também através da urina, né? Às vezes as pessoas que têm essas partes do corpo que eu venho falando presentes
de forma destacada no seu mapa, seja pelo signo solar, pelo ascendente, ou por casas ligadas à saúde, porque há também outros posicionamentos que têm relação com a saúde, é importante observar essas questões. Em Sagitário, a gente tem a relação com as coxas, com a parte superior das pernas e também a cintura, os glúteos, essa parte mais central, que geralmente é uma parte nossa mais forte e que exige um movimento, uma força. Sagitário é relacionado a uma figura simbólica que é o centauro, né? Metade cavalo e metade humano. E justamente a parte mais forte do cavalo são as pernas. Os sagitarianos precisam mexer bastante com as suas pernas. É uma forma de equilibrar a sua energia de modo geral e também gastar um pouco da energia que pode estar concentrada em excesso nessa zona do corpo. É um dos signos também que tem uma certa tendência ao acúmulo de gordura no corpo. Touro, Câncer, Sagitário, às vezes Leão, às vezes Peixes. Tudo depende do mapa todo da pessoa e se tem alguma relação dissonante entre os pontos. O signo de Capricórnio é relacionado aos joelhos e toda a estrutura óssea. Então, costuma ser essa a fragilidade dos capricornianos, né? Coisas ligadas aos ossos, também articulações, tudo que é da estrutura do corpo e frequentemente os joelhos. Geralmente é onde o bicho pega mesmo, é no joelho, né? Cada signo também tem uma relação com um planeta, né? E no caso de Capricórnio é Saturno. Saturno tem a ver com a gravidade, com a estrutura, com o tempo e frequentemente os problemas ósseos e articulares eles têm relação com o tempo também, né? Com a passagem do tempo. Claro, tem várias questões aí, né? Tem a genética, tem o tipo de vida que a pessoa tem, né? Mas o que a gente está falando aqui é mais no sentido de propensões, né? Aquário no corpo é localizada a região da perna, né, entre o joelho e o que a gente chama de barriga da perna, canela, e é uma região cheia de veias, né? Aquário tem a ver com circulação, com a circulação venosa que está principalmente concentrada nessa parte do corpo, né? Então, os aquarianos têm que cuidar bastante com a sua circulação e também com o coração, que é a parte correspondente ao signo oposto ao aquário, que é o coração ligado a leão. Sendo um signo de ar, a respiração também é essencial para aquarianos. E peixes são os pés, né? Quase uma analogia pela forma mesmo dos nossos pés que lembram os peixes, né? E é a parte principal que nós usamos ao nadar. Claro que a gente usa os braços também para nadar, mas os pés são muito importantes. Se a gente não bater os pés, né? Quem nada sabe que não dá para ficar sem mexer os pés e não são as pernas, são os pés mesmo, né? Senão a parte de baixo do corpo afunda, né? Então, os pés de peixes tendem a ser sensíveis, delicados, é frequente que tenham problemas nos pés, inchaços, joanete, dores nos pés, né? Então tem que ter um cuidado especial, tanto no uso de calçados adequados e também cuidar dos pés, né? Tratá-los com carinho e massageá-los e usar outras práticas também que ajudem os pés a ficarem mais confortáveis. É importante para todos nós e sobretudo para os peixes levantar os pés um pouco também, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa se enraizar no chão, é importante colocar os pés para cima para fazer a energia descer um pouco. Inclusive porque peixes e Netuno, que é o astro correspondente ao signo de peixes, tem uma ligação com esse oceano que banha todo o nosso corpo, que é o sangue.